Aproveitando que tá chovendo muito, minha mana, eu vou atrasar mesmo pro meu treino, eu vou conversar com vocês aqui rapidamente. Eu me recordo da primeira vez que este portal postou algo sensacionalista sobre mim. E me envergonha muito dizer pra vocês, pra toda a minha audiência, né, do Brasil e do mundo todo, que este portal, meu povo, é da minha terra, é de Manaus, é do Amazonas. Mas não, por favor, não considerem isso, porque a gente tem muitos portais, blogs, jornais, jornalistas de credibilidade, que caminham de mãos dadas com a verdade, que tem muito senso crítico, muito senso real ao postar uma notícia. E, infelizmente, este portal é da nossa terra, mas não nos representa. E não sou só eu que tô falando. Eu recebi vários directs aqui, Cunhã, esse portal é sensacionalista, sempre te persegue. Os próprios comentários na postagem, quando eles não apagam, né, fala sobre isso. Mas não é a grande maioria. Na nossa terra tem muitos profissionais do jornalismo, da imprensa competentes e de mãos dadas com a verdade. Não este. A primeira vez que este portal postou algo sensacionalista sobre mim foi ano passado, logo após a minha separação. Ano passado eu me separei de um noivado, todo mundo sabe disso. Foi um momento muito difícil para as duas partes. E para mim foi mais difícil ainda porque eu tive que caminhar o luto da minha separação, o luto de tudo que eu tive que viver naquele momento, com as falas, os posts sensacionalistas de um outro jornalista unido a este portal. Na época, eles postavam as minhas características, a minha profissão, o meu jeito de ser, dizendo que tinha uma mulher que tinha acabado de se separar e que era amante de um grande político no estado do Amazonas. Ano passado, quando essa notícia surgiu, eu conheci de perto o machismo estrutural na sociedade, principalmente, infelizmente, em algumas mulheres, porque eu fui muito atacada por muitas mulheres, que na cabeça delas fazia sentido eu estar me separando por uma traição, e na cabeça delas, quem tinha traído era eu, e na cabeça delas, elas acreditaram nessa história de que eu tinha um caso, um envolvimento com um grande político. Na época, eu lembro que eu ligava pra minha empresária toda hora, gente, pra Fátima. Eu lembro que eu passava madrugada chorando assim, eu não sabia o que fazer, eu queria desmentir. Eu lembro que eu ficava procurando apartamento em São Paulo, porque eu tinha que me mudar do outro apartamento, e foi aí que eu disse pra vocês que, para a honra e a glória do meu Deus, eu venci. Eu conquistei meu imóvel próprio em São Paulo. Eu ficava que nem uma louca no meio da rua procurando apartamento e recebendo mensagens, e na época as pessoas falavam, você tem que se posicionar, e eu não conseguia, e eu chorava pela separação e não encontrava um apartamento dentro do valor que eu tinha pra pagar, e o dono do apartamento que eu encontrei não queria alugar pra mim porque eu era uma mulher solteira. Gente, foi um caos. Eu lembro, eu passei um período assim de nuvem negra, sabe? Na época, a minha advogada tentou contato com a CEO desse portal, que é a Cileide, uma senhora que se diz defensora das mulheres e que tem um podcast. E aí, a gente conversou, minha advogada conversou com ela, e elas entraram num assunto, num momento ali, né, que eu iria até o podcast, até para esclarecer e também falar do empoderamento feminino e continuar esta luta contra o machismo estrutural. Só que o portal não parou de publicar postagens sensacionalistas, inclusive unida a outro jornalista na época, né? E aí, a minha ida até o podcast foi declinada. Então, me diga só, você que tem um portal, tem um funcionário que tá postando, você não sabe? Minha mana, é o seguinte, se ele tá postando coisas que vão contra as bandeiras que você diz que faz, a gente que chegou até a mim naquele momento. E eles não pararam de postar, gente, postavam assim, coisas absurdas, sinistras, e as pessoas me marcavam nos comentários, diziam que eram eu, as mulheres me atacando, menina, uma grande loucura. E foi justo num período também, inclusive, que eu lancei o Festival da Cunhã. Menina, foi uma grande perseguição, minha mana, do nada. Tipo, de verdade, é estranho, né? Você deve estar achando que é estranha essa história. Menina, isso acontece. Eu também, se não fosse eu ter vivido na pele, eu também acharia estranho. Porque do nada, minha mana, nunca nem topei com essa galera aí e postando coisas absurdas, né, sensacionalistas, tentando me colocar contra as pessoas do meu município e do meu estado. Tô falando o nome aqui pra vocês, porque eu não tenho nada a temer, só pra vocês terem noção de como implicaram comigo à toa, né? Porque eu nunca nem topei com essa galera. E eu lembro que eu falei com o Bernard. Eu falei, Bernard, o Bernard tava produzindo o Festival da Cunhã comigo na época. Ele me via muito triste, chorando. Cunhã, tô vendo que estão te perseguindo aqui. Eu falei, Bernard, você que é desse meio mais profundo que eu. Todo mundo ouve alguém. Quem é a pessoa que é essa mulher, a proprietária desse portal, ouve? E eu lembro que ele me falou o nome, olha, eu tenho um amigo, um conhecido aqui, que é a pessoa que escuta, que se você pedir pra ele, pedir pra falar com este portal, talvez parem de te bater. E, gente, desesperada, foi assim que foi feito, né? Eu lembro que eu falava com todo mundo que era próximo a ela, pra ela parar de me perseguir, entendendo por que ela tava me perseguindo. E assim eu cheguei numa pessoa, né, que é uma pessoa que ela ouve muito, pelo que eu já entendi, estou entendendo ainda mais agora nesta época política. E foi ali naquele momento que ela parou de postar e voltou agora num período político.
Eu não faço a mínima ideia do porquê postam publicações sensacionalistas sobre mim. Já chegou em mim vários motivos. Um deles é que, na percepção destas pessoas, eu sou uma potência política e eu posso desequilibrar um tabuleiro político e ameaço alianças políticas. Enfim, uma loucura. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso mesmo. Isso não interfere absolutamente nada na minha vida. Porém, minha mãe, eu tô preocupada com você, minha querida leitora. Por quê? Eles vão continuar publicando publicações sensacionalistas, né? A justiça vai agir, Deus também vai agir, porque ninguém se esconde de Deus, e isso me alegra e inclusive me dá esperança demais. E Deus já mostrou, inclusive, como ele é real na minha vida, vocês já viram muito isso, né? Porém, eles vão continuar postando publicações sensacionalistas. Eu me preocupo com você, minha mana. Não se emprenhe pelos ouvidos dos outros. E às vezes a gente lê uma publicação e acaba criando um sentimento que nem é nosso do outro. Então, minha mana, tudo que esse portal postar sobre mim é sensacionalismo, não é real, tá bom? Estamos combinadas? Agora eu vou treinar minha mana, que o tempo urge e essa boca é grande.